Vamos lá. Beijo. Muito boa tarde, apresento a vocês a queridíssima Flávia Magalhães, minha ídola, minha companheira da madrugada, é o galo da madrugada, jornadeira, climate reality, é tudo de bom nessa vida, uma pessoa que está sempre com um astral maravilhoso, tão bom quanto o meu. Flavinha, com você, apresente quem é você na fila do pão. A bicha é perfeita, né? Tenho nem o que dizer aí. Menina, então, alguns me conhecem aí, alguns não sabem quem eu sou e alguns acho que não vão esquecer, porque realmente aqui o negócio é babado, viu? Eu puxei a Renata, acho que a gente deve ter alguma ligação espiritual, porque a personalidade é bem parecida aí, mas, galera, brincadeiras à parte, aí todo mundo sabe que eu sou bem brincalhona. Quem não sabe já percebeu, né? Sou Flávia, sou aqui de Salvador, só fazendo um resuminho básico aqui, com esses dentinhos aqui de, como é que eu posso dizer, lumicolor, mas enfim. Sou administradora de formação, só fazendo uma sinopse básica aqui, séria, antes de voltar para as brincadeiras, e estou estudando, estou fazendo mestrado, fazendo pós-graduação em meio ambiente, gestão de resíduos. Minha área é mais resíduos sólidos, principalmente, mas muito mais focada em resíduos no geral, dentro de sustentabilidade. Entrei no Climate, entrei em várias coisas, na verdade, a gente começa a se viciar, começa em informação, vai conhecendo um monte de gente, e quando você vê, você está em um monte de coisa, no Climate aí mesmo, já estou em tudo, na jornada aqui no ALC, no treinamento do Climate Reality também, porque, nossa, estou achando fantástico participar aqui, e estou aqui para dividir meus conhecimentos e aprender também, né? Agora, vamos para a parte séria. É o seguinte, vou contar uma historinha para contextualizar aqui o BO, né? Eu mesma, em 2017, mais ou menos, comecei a ter uma crise de carreira, na bem da verdade, rolou essa situação aí, porque eu sou administradora, estava trabalhando em várias áreas da administração, comercial, vendas, finanças, enfim, e aí falei, rapaz, não é isso. E agora? O que eu vou fazer, né? Eu, desde 14 anos, ativamente, já era viciada em trabalho social. Uma coisa que veio aí para mim, não que eu seja melhor que ninguém de forma alguma, mas é uma coisa que eu tenho. Trabalho social, para mim, já fui de várias ONGs, sou filiada ao Rotary até hoje, estou mais afastada, mas até hoje estamos, né? Não sei se vocês conhecem o Rotary Club, mas já fazia vários trabalhos sociais, não só sociais de fato com pessoas, né, mas sociais ambientais, sociais, enfim, várias áreas. E aí eu fiquei pensando, rapaz, será que dá para trabalhar com trabalho social? Eu chamava de trabalho social na época, né? Será que dá para trabalhar com isso? Será que eu posso fazer alguma coisa, ganhar dinheiro de alguma forma? Porque a gente também, quando trabalha com alguma ideia muito ajudante, vamos chamar assim, né? Quando a gente quer beneficiar o outro também, a gente se sente mal de cobrar, né? E fica aquela dicotomia, poxa, mas será que eu vou ganhar dinheiro? Ou eu tenho que fazer as coisas de graça? Como é que é isso aí? E aí, o que aconteceu? Eu já fazia vários trabalhos sociais, aqui em Salvador, principalmente, né? E fui começando a pensar nisso. E aí falei, bom, não estou tão satisfeita com minha carreira, mas vamos ver o que vai rolar, né? Continuei trabalhando no que estava trabalhando, e aí eu fui morar sozinha, fui transferida de cidade, fui para outra cidade e fui morar só, longe de meus pais, né? E aqui nós somos 5 pessoas, meus irmãos já são casados, mas somos 5, né? Então, 3 filhos, pai, mãe, e vocês imaginam como é que não é a casa, né? Com 3 crianças, complicado. E aí fui morar sozinha num cubículo, né? Eu falei, bom, tá bom, né? Vou ter que mudar alguns hábitos, talvez. Estou acostumada com uma rotina diferente. Moro numa casa aqui em Salvador, lá eu iria morar num apartamento de escada, pequeno. E aí, nas primeiras compras que eu fiz, primeiro mercado que eu fiquei um pouco assustada com a quantidade de coisas que eu achava que precisava, até porque eu não tinha tempo, né? Eu trabalhava de 7 a 9 da noite, mais ou menos. Sim, super exaustivo, inclusive. E quando eu fiz as primeiras compras, eu falei, rapaz, não sei se está muito certo isso, eu acho que eu estou com a cabeça aqui um pouco de... E assim, vale dizer aí que eu não sou o tipo de pessoa que eu possa me dizer aí consumista, que compro demais, que exagero e tal. Não, era uma quebra de paradigma total
de fazer... Aqui em casa eu sempre fiz mercado, né? Desde que já podia dirigir e tal. Então, a quebra de paradigma de estar sozinha numa outra realidade, com outro trabalho, com outra rotina, e estar acostumada com a rotina de casa, né? E aí isso começou a me incomodar. E aí eu comecei a lembrar dos trabalhos sociais que eu já tinha feito, de limpeza de praia, de plantar árvore, que para mim ainda eram só trabalhos sociais, né? Ainda era uma coisa assim, poxa, legal, estou fazendo minha parte para o planeta, mas é isso aí, é só isso, é isso que existe. Eu falei, não, mas tem alguma coisa errada, esse tipo de atitude minha aí, no automático, sem entender, sem me questionar, sem entender o que eu estou fazendo, simplesmente seguindo e cansada e sem tempo para nada, tem alguma coisa errada. Aí eu conheci um casal de amigos. Eles namoravam há 10 anos e ela tinha se mudado para a cidade temporariamente. E eles moravam num apartamento que só tinha uma cama. Uma cama. Não, eles não passavam fome e não passavam necessidade. Até hoje não passa, tá tudo Não ótimo. tinha geladeira, Flávia. Não tinha, só tinha uma cama, literalmente. Chocada. E aí eu entrei naquele apartamento, eu achei o máximo, na verdade. Eu falei, gente, mas dá para viver assim? Peraí, como assim? Eu estou acostumada a ter coisas aqui em casa, a gente já tinha algumas atitudes que, assim, ninguém considerava sustentáveis, mas na verdade era grana, né? Não era nem sustentabilidade, era grana. Era tipo, estudava em colégio particular, porque a educação aqui em casa sempre foi prioridade, mas compra o livro usado para apagar com a borracha, plastificar. Na época, né, existia o... Vocês são da minha época, vocês sabem, não preciso explicar, que aí ninguém aqui é geração Z, né? Pelo amor de Deus. Ficava ali para o livro durar mais, uniforme da escola, rolava aí doação também, ainda mais eu sendo mais nova aí, caçula de um irmão e o irmão, vinham as heranças das primas, aquela coisa. Você né? pega a rabeira da roupa, né? Sim, exatamente, totalmente. Super circular. Não, exatamente. E agora, assim, esse começo de ano eu comecei a pensar nisso, eu falei, gente, como assim, né? Mas beleza. Bom, e aí conheci esse casal, e eu falei, peraí, gente, mas peraí, meu mundo caiu aqui, o que está acontecendo? Como é que a pessoa vive só com uma cama? E eu lembro que eu ligava para minha mãe, e minha mãe, por ter sido também muito pobre, enfim, tem apegos materiais, né? Não, também não é consumista, mas assim, tudo que é dela tem que estar lá, ela pode precisar, né? E minha mãe, que absurdo! Como é que você vai para casa de seus amigos dormir? Porque às vezes eu dormia lá, imagine, todo mundo dormia na mesma cama, né? Às vezes eles iam para minha casa também. Não, bagaceira total, né? E que absurdo, como é que vai dormir na casa dos outros e não tem nada, não tem geladeira, não tem garfo, não tem faca, não tem nada. Só que, ao mesmo tempo, no meu apartamento, que eu tinha um parceiro de trabalho, né? A gente morava um do lado do outro. Ainda bem que a gente não morava junto, porque senão não ia dar certo, não. Meu Deus do céu. A esculhambação na casa eu não ia aguentar, não. E aí, quando a gente fez as compras de casa, assim, de vassoura e tal, eu falei, olha, não vamos, a gente vai ficar aqui pouco tempo, era coisa de 6 meses, porque era uma consultoria, enfim. Vamos comprar só uma vassoura e uma pá. Vamos dividir as taças, tipo de copo de água, taça de vinho, enfim. Vamos comprar uma caixa, e a gente divide. Então, tipo, eu tinha 2 pratos, eu também não estava muito distante dessa realidade, não, né? Tinha 2 pratos, 2 copos, 2 garfos, quando muito, né? E aí minhas amigas iam para minha casa para dormir, mas eu tinha 2 camas, eu juro, e tinha geladeira. Minhas amigas iam para minha casa e achavam um absurdo, falavam, nossa, mas tem que comprar mais prato. Eu, gente, mas para quê? Eu moro sozinha. Aí eu ia para casa dos meus amigos, só tinha uma cama, e eu falava, gente, cadê os pratos, né? Ficava essa questão aí. E quando eu voltei dessa experiência, meu mundo meio que explodiu, assim, eu falei, gente, peraí, existe vida pós-bolha, né? Vamos refletir. E esses meus amigos, só para resumir a história aí, eles são nômades, né? Hoje em dia já se estabeleceram, mas estavam antes do hype aí do nomadismo digital, que nem não eram digitais no caso, mas eram nômades, então tinham um carro que eles fizeram uma viagem de carro pelo Brasil todo, enfim, história super massa, que fica para uma próxima aí, porque a história também é longa. E quando eu vi que eles viviam com tão pouco, viviam bem, e aí eu uni aí as minhas atitudes passadas com minha família, né, de reutilização, enfim, de refletir. Tudo bem, o motivo era a grana, mas também é válido, né? E eu comecei a me interessar muito mais por economia doméstica, por exemplo, né?
na cidade que eu estava, eu até considero alguns erros também, né? A gente tenta acertar e acaba errando em alguns momentos, normal também, enfim, né? Eu falei, não, agora eu só vou comer saladas, alimentos orgânicos. Sempre comi bem, sempre fui saudável, sempre comi muita salada, muita fruta, muita verdura, nunca tive problema de saúde, mas falei, não vou comer mais industrializados, porque eu vou gerar muito lixo, e eu moro sozinha, então só vou comer agora frutas, verduras, saladas, tem aqui um produto orgânico, vamos fazer uma coisa massa aqui. Comprei e estragou. Eu falei, gente, peraí. Então, eu estou piorando a situação. Ao invés de eu querer ser sustentável aqui, eu estou sendo uma desperdiçadora que não vai rolar isso aqui. Então, peraí, vamos rever aí o que eu vou colocar na minha geladeira, no meu armário. De repente, às vezes, eu posso até comprar um industrializado, que eu também não vou ser a pior pessoa do mundo, mas o importante é que eu use. Eu usando e sabendo descartar, obviamente, né? Já estou fazendo aí 50%. Beleza. Passando um tempo aí, rolou um estágio internacional, fui trabalhar, quis me descobrir, comecei a estudar, né? E aí fui trabalhar numa uma empresa de gestão de resíduos, e eu falei, pronto, se funciona aqui, o que está acontecendo no Brasil? Claro que não dá para fazer a mesma coisa, literalmente, nos dois lugares, né? Mas era na Alemanha, só fazendo um asterisco aí. Qual era o teu... Alemanha, eu já fui para a Alemanha antes, pelo Rotary também, então já falo alemão, e aí rolou essa oportunidade e fui, né? Me joguei e fui. E aí, na época, eu tive várias ideias, estava assim, bem empreendedora, ai meu Deus, vou montar não sei o quê, vou montar não sei o que lá, e nananã, e vou barbarizar com Salvador, mas faltava um ponto aí, né? Básico, o tink-tink. Mas isso aí é um detalhe básico, e eu falei, ó, quer saber? Estou cheia de projetos, ainda estão na gaveta aí, vai rolar mais para frente, mas não adianta eu querer fazer todos esses projetos maravilhosos se as pessoas não sabem o básico, se as pessoas, e assim, não digo nem pessoas que não têm estudo, porque aí, sinceramente, eu nem coloco na conta, acho que a gente tem que ter noção do nosso privilégio, a gente tem que saber que essas pessoas não podem fazer, ponto, não dá para exigir delas, vamos fazer nós, já que nós temos a informação, já que nós buscamos a informação, vamos fazer. Então, assim, esse é um asterisco aí que eu faço, com certeza, não tenho nem o que dizer, né? Vejo algumas iniciativas bacanas, assim como até na própria palestra de Suzana, alguém citou, já tinha visto isso também, né? Pessoal vegano, por exemplo, na periferia, massa, mas não é para todo mundo. E, assim, não importam os motivos, cada um tem seu motivo, acho que a gente tem que respeitar também, não, nem sempre é só cultural, nem sempre é só paladar, beleza, cada um tem seu motivo. E aí eu falei assim, ó, quer saber? Um monte de gente perguntando para mim o que fazer, sabia que eu estava, né, me chamavam de ambientalista na época. Assim, sou, com certeza, mas como estava estudando, eu falava, gente, não é só ambientalista, assim, eu estou estudando também. Ambientalismo é muito mais militância e independente de profissão. Enfim, você se agrega ao movimento, beleza, vamos lá. Né? No meu caso, também ambientalista, mas eu estou estudando. Eu quero trazer um aprendizado mais técnico, quero virar professora. Então, a coisa é maior do que apenas ambientalista, mas eu adoro quando me chamam de ambientalista também. Pode chamar, amo, inclusive, sou. E aí, o que eu fiz? Resumo da ópera. Só para concluir, porque falo demais, perceberam, né? E se deixar aqui, a matraca não cala. Criei o Ecociente. Ecociente é um curso para pessoas que querem migrar para a sustentabilidade e que querem saber como começar. Porque eu vejo que, e isso bombardeada de perguntas o tempo inteiro aí, de gente, o que fazer? O mundo está acabando, a culpa é minha, eu não posso mais fazer nada, porque eu não posso comprar roupa, não posso comprar comida, não posso andar de carro, porque eu estou destruindo tudo. E o que é que eu faço? Né? Inclusive, Dia de Sobrecarga da Terra rolou aí ontem, e o pessoal já estava assim, eu falei, gente, calma, tenham fé em Deus, vamos organizar esse baba. Porque meu lema, sinceramente, é feito é melhor que perfeito. Vamos começar do começo. Se você não consegue comer alimento orgânico, coma mais fruta. Se você não consegue comer fruta, como eu, que joguei fora aí, porque achei que, né, que ia ser maravilhosa se consumisse só alimento natural e queria fazer uma composteira e não sei o quê. Cara, comece, então, planejando suas compras. Comece entendendo o que você consome e não deixando estragar, não deixando resíduo. Se você compra embalagens
plásticas, por exemplo, como arroz, feijão, são alimentos, né, que normalmente a gente não consegue tão facilmente, consegue, mas não é tão fácil, não é tão acessível para todo mundo, né? Normalmente a gente vai no mercado, no atacado, enfim, compra na embalagem de plástico, coloque no lixo seco, resíduo seco, né? Coloque no lixo seco, coloque no lixo orgânico, separe só 2 lixeiras. Tá ótimo, tá ótimo. Isso já é bastante, na verdade. Isso já é muito, né? Para quem não tem tempo, para quem não tem nada, e para quem às vezes não está interessado realmente em estudar a fundo, só quer fazer alguma coisa. E percebe que existe uma emergência grande, né? E aí eu comecei a pensar, assim, várias explosões, o Climate, inclusive, tem me ajudado muito com isso, porque eu comecei ano passado essa história, já estava com várias ideias de fazer aplicativo, de fazer não sei o quê, eu falei, calma, né? Vamos no minimalismo aí, vamos devagar, vamos aos poucos, vamos fazendo o que é possível, o que é necessário, o que é essencial, o que eu posso fazer no momento também, né? A gente também não tem braço para tudo isso. E aí eu entrei numa pesquisa gigante, na verdade, sobre tudo que tem a ver com sustentabilidade. Eu tenho reunido aqui vários fatos inusitados, nessa semana principalmente, porque eu sou curiosa mesmo, eu gosto de ficar curiando, gosto de ficar procurando informações, gosto de ficar vendo coisa diferente, e eu admito que, assim, eu tenho ficado surpresa com algumas informações que eu tenho encontrado. Então, por exemplo, eu, logo que comecei na jornada aí de querer ser mais sustentável e de querer realmente aplicar na minha vida os ensinamentos que eu tinha, que não necessariamente eram direcionados para a sustentabilidade, né? Procurei muitas listas, né, de como ser sustentável, 10 coisas para fazer para ser mais sustentável, 15 coisas, 20 coisas que você não pode mais comprar. E aí eu comecei a me preocupar demais, cara, que agora eu estou assim, meu Deus, o que é que eu faço? Com alguns movimentos que têm se engajado com a sustentabilidade. E como eles podem sair pela tangente da intenção e criar problemas. Porque, às vezes, a gente está tão preocupado com a solução que a gente esquece que, fora do campo de visão, existem questões aí que a gente não considerou, né? Então, por exemplo, acho muito massa e até posso me considerar aí minimalista, essencialista, acho incrível o conceito, acho massa, acho que é uma coisa que a gente tem que espalhar, mas tem que espalhar direito. Porque, por exemplo, tem uma semana mais ou menos que eu achei uma notícia, agora eu não sei a fundo de cabeça, mas daqui a pouco eu olho ali, que existem agora pessoas que... E assim, eu vou depois justificar aqui uma coisa pessoal minha, tá? Que existem como era? Gente, se não me engano, a sigla, que são pessoas que se preocupam com o meio ambiente e não querem ter filhos. Eu não quero ter filhos. Beleza. Só que essas pessoas, elas não estão tão focadas apenas em preservar o meio ambiente. Elas chegaram num nível de, tipo assim, fobia da espécie humana, sacou? Uma coisa tipo assim, vamos acabar com os humanos, rolou humano é um vírus, então vamos destruir, vamos espalhar a informação que os humanos não devem mais se reproduzir e para acabar a espécie humana porque ela está acabando com o planeta. E aí eu falei, rapaz, peraí, beleza, eu também não quero ter filhos, eu entendo que existe um impacto ambiental aí em viver, né? Mas eu acho que não dá para chegar nesse limite aí tão, na minha visão, né, fora do equilíbrio, né? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente começa a disseminar a palavra da sustentabilidade para não acabar caindo nesses gatilhos. Outra coisa que eu tenho percebido, tanto no minimalismo também, é a questão do destralhe. E isso tem me preocupado bastante. Que, por exemplo, acho fantástica a ideia de armário enxuto, meu armário também não é muito cheio, mas essa questão de você escolher 50 coisas para descartar num dia, vai para onde isso? E a outra pessoa que você vendeu realmente vai usar? Então, eu tenho encontrado algumas barreiras aí. Claro que eu não tenho todas as respostas, eu sou pesquisadora, né? Então, tenho minhas pesquisas, tenho meus estudos, tenho minhas aplicações práticas e tenho minha metodologia enquanto professora para ajudar pessoas que querem fazer uma transição saudável para a sustentabilidade. Mas eu acho que é isso, a gente tem que tomar cuidado com esses excessos, né? E
também existem coisas, na minha cabeça isso é muito claro, na verdade, que são inegociáveis. E que sustentabilidade, não sei se vocês conhecem isso, acho que todo mundo, de alguma forma, é da área, né? Mas sustentabilidade é um tripé, né? É um triângulo aqui, né? Social, ambiental e econômico. Se eles não estão em equilíbrio, não existe sustentabilidade total. Então, a gente também tem que parar para pensar nessa questão. O econômico, hoje em dia, ele está pegando bastante, né? Está sendo um problema grande, eu até posso chamar de problema mesmo. Está sendo um problema grande. O ambiental, ele está tentando puxar um pouco mais, mas, às vezes, o social, ele fica esquecido. E aí, eu tento trazer a consciência para isso, que a gente leve em consideração o todo e não apenas em situações isoladas. Então, por exemplo, o que eu acredito? Eu quero que as pessoas façam o que é possível, porque, pelo menos, estão começando a fazer alguma coisa. Então, se você não pode, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de cosméticos, por exemplo. Se você não pode comprar um shampoo sólido, que agora é o shampoo mais correto, né? Porque ele dura muito mais, não tem embalagem, é massa. O uso, inclusive, em alguns momentos também. Mas o shampoo sólido, fora de contexto, ou seja, se você tem vários cosméticos em casa parados que você não usa e você compra o shampoo sólido, é só uma coisa a mais para você usar, sabe? Então, muitas vezes, é melhor você terminar de usar tudo que você já tem. E aí depois você pensa se você realmente quer usar o shampoo sólido. Até porque ele pode não ficar bom no seu cabelo. E autoestima social, né? Lembrando, autoestima é importante para mudar hábitos, né? Então, beleza, o shampoo sólido não deu certo. Você quer continuar usando o seu L'Oréal. Use. Continue usando. Agora, compre numa quantidade limitada, né? Compre com consciência aí o seu L'Oréal. Beleza. Eu não posso também te obrigar a mudar completamente tudo. Mas olhe para outros hábitos que você pode mudar. Se o shampoo é inegociável e é importante para a sua autoestima, até na palestra passada a gente estava falando sobre felicidade e clima, né? Então, não adianta ter clima e infelicidade. Eu acho que aí a gente começa a bagunçar. Se o shampoo para você, daquela marca X, enfim, é importante, então olhe aí para alimentação, olhe, caso você possa, enfim, né? Cada um vai saber aí as suas questões, as suas limitações. A questão é trazer a consciência crítica. O que a pessoa vai poder fazer, ela vai analisar da vida dela, né? Então, veja, essa questão de transporte mesmo, tem muita gente que não liga para carro, que a economia compartilhada está aí. Nossa, a tecnologia é tão boa, gente. Traz tanta vantagem para a gente, né? Então, separe o lixo, né? Deixe de usar carro, caso seja importante para você. Veja outras questões da sua vida. Essa questão mesmo de... Estava até refletindo sobre isso ontem. Essa questão mesmo de nuvem, não nuvem de chuva, né? Nuvem, como é que chama? Storage, esqueci o nome do negócio aí. Pendrive, essas coisas aí de você ficar... Armazenamento. Misericórdia. Foi mal, gente. Deu um tilt na cabeça aqui. Armazenamento. Acho massa, né? Saia do físico, porém, ninguém considera que a nuvem também é poluente pra caramba. Alguém pensou nisso? Porque eu fiquei passada ao realmente... Comecei a me questionar, na verdade, né? Porque uma amiga criou uma editora virtual e aí falou, não, porque meus livros são todos digitais, não tem poluição. Eu falei, será? Que massa, tomara que não tenha, mas será? Peraí. Aí, acho que tem uns 3 meses, mais ou menos, que eu comecei essa pesquisa. Eu falei, peraí, deixa eu olhar isso aí. Porque a gente tem que olhar a cadeia inteira. Não é só o produto no leitor, né? E aí fui vendo várias informações e eu falei, gente, reparem, sempre vai ter a balança aí do piora, mas melhora. Ou seja, no caso da nuvem, economiza 60 bilhões de toneladas de CO2. Beleza, massa. Só que emite, agora esqueci o dado aqui, de quantas toneladas de CO2, muito mais do que um avião em alguns momentos. Não sei qual é o avião também, né? Depende do modelo aí, mas não importa. Então, quando você pensa em avião, né? Aí a gente começa. Cuidado a viajar com aviões, porque os aviões têm um combustível muito poluente, né? Diesel, enfim. Todas essas questões que eu não preciso ficar repetindo aqui, porque vocês já sabem, provavelmente. Então, é meio relativo essa questão aí de ser sustentável, né? Na verdade, acho que até hoje a gente não chegou
num senso comum do que é sustentabilidade e do que é desenvolvimento sustentável, né? Que na pesquisa, no meio acadêmico mesmo, a gente tem passado muita dificuldade para realmente ter um conceito único, né? Porque cada autor interpreta de uma forma. E isso é bonito também, isso é plural, né? Isso é entender a coisa como movimento, isso é entender a situação como mudante, como diferente, como vários aspectos, e que não existe resposta pronta. Existe o que nós temos no momento ali de reflexão, existe uma customização de vida, existe, enfim, diversas realidades, e que em vários momentos a gente, neste momento, né, por exemplo, uma atitude parece muito certa, parece muito respeitosa, e a gente descobre 1 ano depois que não era nada daquilo. E aí eu tenho realmente refletido muito. Então, imagina, eu pesquisadora, eu estou, nossa senhora, doida. Mas rolou aqui um Smurf aqui, né? Deixa eu tirar esse fundo, porque eu até me desconcentro aqui com eu me olhando aqui, socorro. Mas, bom, eu acho que vocês quiserem falar alguma coisa aí, porque eu realmente acabo falando demais, falo muito, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser dar alguma contribuição, quiser discordar também, pode discordar. Como eu disse aqui, eu vim aqui para pivotar a minha ideia, vim aqui para receber críticas também, estar exposta a outras situações, e acho muito massa, como educadora, como professora, como pesquisadora, como pessoa, cidadã, que a gente construa juntos, né, novas realidades. Juntes. Eu estou aprendendo linguagem neutra e estou evoluindo aí. Eu acho que é aquele negócio. A gente não consegue abraçar o mundo, mas a gente precisa aprender a existir nele de forma adequada. O maior problema que tem na sustentabilidade é por causa que a palavra ela tem um limite no sentido que eu quero de quem quer usar. Então, tipo, tem um autor, Daniel Wall, ele fala muito sobre a gente questionar o que estamos querendo sustentar quando a gente pensa em sustentabilidade. E eu acredito que é que nem tu trouxe ali da questão da nuvem economizar papel em si, e daí tu foi atrás e pesquisou e acabou descobrindo que sim, existe um impacto, e eu acho que essa é o nosso principal problema, por causa que o impacto ele sempre vai existir. Tu pega um animal, ele causa impacto no meio ambiente, tipo, ele causa a morte de algum outro animal, causa decomposição, enfim, mas a diferença é que na natureza, os animais, tipo, vamos supor, uma formiga. A formiga, ela tira areia de um lugar, coloca, amontoa, ou a abelha que começa a tirar cera do meio ambiente para construir o casulo, né, tipo, a sua casa e tal. A diferença é que todo esse impacto, ele volta para a natureza de forma positiva. E os nossos impactos, eles acabam voltando de forma negativa. Então, acho que uma das principais ações que a sustentabilidade, ela não está para falar nisso, mas ela acaba querendo, no sentido de se pensar e a se alcançar, na verdade, tentar buscar formas de fazer com que as nossos inputs, né, tipo, negativos, se tornem, no final, positivo. Então, de que forma eu posso ter um impacto ambiental que, ao invés de negativo, ele seja positivo? Isso é muito difícil porque ao longo da história, a gente se construiu em camadas, né? Tem uma autora chamada Benioff, que ela traz, assim, ela é famosa por biomimética, né? Tipo,
ela traz uma perspectiva desde a época de quando aconteceu a Revolução Agrícola até as outras revoluções que aconteceram logo depois, e a todo momento a gente não consegue, a gente cria um vício de tipo, para a gente se desenvolver, a gente precisa causar impactos negativos. Exemplo, a gente entendeu que a gente podia criar agricultura, só que ao invés de a gente criar um sistema saudável de agricultura, a gente acabou criando agricultura em massa e prejudicando mais o meio ambiente do que estando com ela. E hoje a gente já vê que existe sim formas de criar agriculturas que são muito mais rentáveis e você consegue produzir uma gama muito maior de alimentos em menos espaço do que esse tipo de sistema. Mas eu acho que o nosso desafio sobre essa questão do ecoconsciente e do consumo descarte é tentar encontrar um momento onde o nosso consumo continua sendo consciente e o descarte ele se torne consciente, no sentido de que ter a consciência do que está acontecendo, porque às vezes eu estava no grupo na aula anterior, né, tipo no encontro anterior, e daí a gente acabou falando acabou chegando na questão das latinhas de alumínio, e que é muito mais interessante, tipo, no Brasil hoje vou beber algum refrigerante de alguma coisa, ao invés de comprar de vidro, você comprar de alumínio, porque o vidro não é tão reciclado, embora seja de material reciclável, no Brasil ele não é tão reciclado quanto o alumínio, e o alumínio, ele acaba, tipo, moradores de classe baixa que trabalham com essa questão de juntar latas em troca de remuneração, é muito mais acessível para eles. Então, tipo, é a questão de entender essa questão de toda a gama de produção e entender quais impactos conscientes a gente poderia causar através de um descarte mais consciente. E é isso, acho que eu falei demais, desculpa. Perfeito, não se desculpe não, pelo contrário. Quem fala demais aqui sou eu, na verdade, né? Mas eu nem me desculpo, gente. Eu amo falar, meu Deus. Amo ouvir também, tá? Antes que me perguntem aí, duas orelhas aqui, é para isso, né? Mas, com certeza, eu acho que, na minha opinião aí, o descarte, ele meio que causa tudo, né? E, na minha visão de mundo, é a maior preocupação. Existem já dados científicos aí, de pesquisadores, enfim, onde o decrescimento seria a solução, não só populacional, talvez não tão extremo quanto o exemplo que eu citei aí, mas quanto econômico também, né? A questão de... a gente acaba entrando nesse assunto de qualquer forma, né? De tantas empresas serem geradas, de tantos lucros não serem distribuídos e serem aglomerados, vamos dizer, em grupos pré-determinados, enfim. E existem pesquisadores que defendem muito que essa seria a solução para o impacto ambiental, né, do ser humano. Existem polêmicas, como qualquer pesquisa, né? Eu ia falar opinião, mas não chega a ser opinião, porque tem dados científicos, né? Qualquer ideia, vamos chamar assim, né? Até na própria economia circular, não sei se vocês estudam sobre isso, eu estudo muito sobre isso, isso é um tema recorrente aí nas minhas pesquisas, e a economia circular, ela é fantástica também, mas ela tem muitos pontos, cara, muitos pontos, que são muito problemáticos. Tanto da quantidade de resíduos mesmo, da qualidade de resíduos, porque a gente tem muito sintético hoje em dia, então não é tão simples você simplesmente reconstruir um material e colocar ele para reciclagem e ele ser infinitamente reciclado e está tudo certo, e não tem resíduo mais de nada. Não é bem assim, né? A coisa não funciona como na natureza, né? A natureza realmente existe um equilíbrio massa, né? Claro que esse equilíbrio ele flutua, né? Às vezes está um desequilíbrio, às vezes está um equilíbrio, e aí chegamos aí no denominador comum, né? Como essa ideia de natureza mais selvagem mesmo, de animais caçando, plantas, às vezes entrando em extinção, num modelo natural, tá? Nem falando aí de ser humano. E até falando só mais um pouquinho aí, para depois dar espaço para outras pessoas falarem, tem também um movimento grande aí de pessoas que estão fugindo do sistema, né?
E eu fiquei muito interessada nisso, sinceramente. Vejo o pessoal falando de piada, até eu já falei isso também em vários momentos, vou largar tudo, vou virar hippie. Só que vamos entender o que de fato significa largar tudo e virar hippie, né? Já assistiram Largados e Pelados? Eu sou apaixonada por esse programa. Quem conhece aí, é aquilo ali, gente, é aquilo ali. E aí a gente tem que entender que, claro, quem quer viver dessa forma, tudo bem, cada um tem a sua escolha, né? Mas tem que entender que existem prós e contras aí em qualquer situação, em qualquer impacto, em qualquer momento de vida, né? E, no caso, eu sinceramente penso que nós temos tecnologia para ser usada, para ser melhorada na nossa vida. Acho que a gente acaba desperdiçando um pouquinho de potencial, um pouquinho não, né? Bastante, de potencial aí de qualidade de vida com tecnologia. Mas quem quer voltar aos primórdios, fique à vontade. Eu também tenho alguns planos aí mais para frente de fazer alguns experimentos nesse sentido, mas é uma coisa a se pensar, cara, essa questão de impacto e de descarte, principalmente. E como a gente pode refletir sobre o consumo em si, né? Até porque o nosso consumo ele não é só material, né? E às vezes é utopia achar que o consumo imaterial não gera impacto também, como o caso da nuvem, como... Nossa, eu posso falar muito aqui. Vou dar espaço para vocês aí falarem um pouquinho e, enfim, trazerem novidades para mim aí. Bom, Flávia, obrigado pelos seus comentários. Fiquei pensando, até tinha colocado uma pergunta em outro grupo que a gente estava falando. Assim, quando a gente tem informações suficientes para fazer as escolhas corretas para nos ajudar, é muito mais fácil. Não escolhas, não assim, informações só para alarmar, mas para realmente tomar uma ação. Né? Se eu estou no escritório, e aí a gente utiliza uma quantidade enorme de sacos para colocar os resíduos. O que seria melhor? Eu vou usar uma sacola de papel, porque ela é biodegradável, eu vou usar um saco, não sei, de um outro material. Assim, seria muito, muito bom se existissem ferramentas para a gente escolher. Isso vai me causar um impacto ambiental muito maior. Né? Aí a gente acha que o papel é melhor, mas a produção dele causa um impacto maior, talvez, do que um outro material, sabe? Eu vou usar um papel reciclado para imprimir. Só que o papel reciclado também tem um impacto maior para produzir do que um papel de reflorestamento. Eu não sei se você ou o pessoal do grupo conhece algum aplicativo, alguma ferramenta que nos ajude a tomar as atitudes, assim, escolher melhor. Eu vou ter que criar isso aí, né? Sobrou para mim. É isso. Infelizmente, a gente ainda tem muita informação desencontrada, a gente ainda tem muita lista pronta de coisas que às vezes não fazem sentido, né? E eu, às vezes, tenho algumas opiniões polêmicas, não sou negacionista, pelo amor de Deus, viu, gente? Ai, Deus me livre. Mas... Deus me livre! Mas, por exemplo... Ai, meu Deus, vamos lá. O plástico, problemas, temos, ok? Mas eu estava pensando, se a gente soubesse descartar o plástico, se a gente realmente colocasse ele para ter uma vida útil mais longa, que não necessariamente é só reciclagem, porque a reciclagem ela também tem outras questões. Gente, meu Deus, é muito assunto, Jesus. Mas a reciclagem também tem suas vertentes problemáticas também, porque a reciclagem ela não aproveita, né, a vida útil essencial aí do produto, né? A reciclagem, ela simplesmente destrói e transforma, destrói e retransforma, destrói e retransforma, e para ser sustentável, né, pelo que a gente entende, estuda e prega aí, se uma coisa está produzida, consuma até o final, né? Essa é a premissa básica aí. E a reciclagem, ela quebra isso, na verdade. Ela gasta triplo, muitas vezes, de energia, ou até mais, dependendo do produto, né? Então, acaba sendo mais complicado essa questão de reciclagem em si aí, mas assim, é uma boa alternativa também, não estou condenando a reciclagem não, tá? Mas, voltando ao meu exemplo aqui do plástico, se o plástico fosse descartado corretamente, será que existiria esse problema gigante de crise ambiental em oceanos, em esgotos,
enfim, ecossistemas. Então, não é o material em si que é problemático. Não, assim, mais ou menos. Mas vamos seguir aqui a linha de raciocínio. Não é o material em si que é o problema todo. Não é o plástico que tem que acabar. É o sistema todo. Até porque, assim, se a gente for olhar, até o colega Marcelo trouxe aí o vidro. Massa, infinitamente reciclável, incrível. É um material que não... Muito bom para comida, por exemplo, que ele não deixa cheiro, né, não contamina alimento, mas ele quebra. E, além disso, no Brasil, a gente ainda tem muitos problemas. Aqui no Nordeste mesmo, a gente tem muito problema para reciclar vidro. Eita. Muito problema, porque não tem quem faça. Então, que material sustentável é esse que não pode ser reciclável? Reciclador, né? Porque reciclável é. E um vidro no fundo do mar também não causa estrago? Então, não é só o plástico, né? Então, quando a gente parar para pensar que, não, beleza, não vou consumir mais canudinho descartável. Só vou consumir agora canudinho de metal. Um exemplo prático aí de uma amiga minha. Vou agora consumir canudinho de metal. Massa. Canudinho de metal também causa impacto, né? Valendo lembrar. Mas, beleza, vamos consumir a longo prazo. Aí chega a abençoada, como os produtos não são democráticos, né? São caros, e isso, para mim, não é sustentabilidade. Isso é aí, eu sou administradora, então isso aí é aproveitamento de mercado, enfim, entramos aí em outros assuntos. Chega a abençoada, já que tá caro, eu vou comprar logo 4 canudinhos aqui na embalagem. Aí eu falei, rapaz, e você vai fazer o quê com esses 4 canudinhos? Que mal pergunte. Porque, malmente, você está usando um, já que você praticamente só usa para tomar um coco, por exemplo, na praia, né? Porque o restante a gente consegue usar copo, né? Às vezes está em casa ou num restaurante, a gente consegue minimizar essa questão. Então, o que é material verde, né? Isso é, inclusive, tema do meu TCC da pós-graduação. E o material verde, quais são as divergências aí sustentáveis de material verde? E quando você fala aí muito de essa questão de embalagem mesmo, de vou jogar fora, qual é... Não existe fora, mas vamos lá, vou jogar fora. Qual é o material que eu tenho que usar? Essa é uma análise realmente, não quero nem ser aqui evasiva nem nada, mas é uma análise muito subjetiva, realmente. Tem que ver a sua rotina, tem que ver quais são os materiais que você usa, tem que ver qual é o material, sinceramente, que é mais fácil de adquirir, porque, para mim, eu acredito que sustentabilidade tem que ser fácil. Porque, se não é fácil, ninguém faz. E eu acho que ninguém consegue continuar com hábitos que lhe fazem sofrer e que são custosos para você. Inclusive, O Poder do Hábito, quem não leu aí, meu livro de cabeceira, leiam. É a minha pesquisa de vida, na verdade, essa questão de como a mente humana funciona e como mudar hábitos para... Não só mudar, né, mas refletir sobre hábitos para alcançar uma situação bacana, né? Aí eu fico pensando, voltando para trabalho social aí, que uma coisa que eu falei que eu gosto bastante, quando você faz qualquer ação aí, pode ser ambiental, vamos trazer ambiental aí. Uma ação ambiental, você até comove as pessoas, mas elas não ficam na ação a longo prazo. Mas quando você vai falar de celebridades, por exemplo, por que as pessoas se interessam? E por que elas não se interessam em ajudar uma pessoa que está próxima, mas querem ajudar a celebridade ou querem tomar partido da vida pessoal da celebridade? O que acontece com a mente humana? Onde a gente, muitas vezes, gosta de olhar o macro, né? Uma coisa que está em exposição, não que a outra situação também não esteja, né? Mas qual é a grande questão? Não tenho a resposta. Estou pesquisando, e vai ser um doutorado, eu acho, isso aí, viu? Porque é uma questão. E a outra coisa que eu queria falar, meu Deus, gente, eu falo demais, sorry. A outra coisa que eu queria falar é que isso o Climate tem me dado algumas ferramentas também mas é uma coisa que eu já estava desenvolvendo desde 2019, nessa questão de educação positiva. Eu, falando de mim, eu não consigo me motivar por situações muito tristes. Então, quando eu vejo... Eu estou falando de mim, tá? Cada um pode funcionar de outra forma, mas estou falando de mim. Eu não vejo documentários ambientais, documentários assim, tipo Netflix, tá? Eu sou muito mais de pesquisa, de ler, CNPq, Lattes, etc. e tal. Eu não gosto de ver esses documentários, porque eu fico mal. E isso, para mim, funciona da forma contrária. Ao invés de eu estar motivada para mudar o mundo,
eu fico encolhida em posição fetal, dizendo, eu sou uma merda, eu não presto para nada, e nem para dar uma informação útil para alguém, eu estou fazendo minha parte. Eu só estou acabando com o mundo. Aí eu vou virar o Genk, como é? Genk? Povo lá que não quer ter filho porque quer exterminar a humanidade, sacou? A gente não tem parafuso. Então, eu acredito que, sinceramente, essa questão de poder do hábito aí, fazendo um merchan aí gratuito, me paga publi, eu acredito muito mais em reiterar atitudes positivas para que você continue fazendo e coisas que fazem sentido para você. Porque não adianta você virar vegano, por exemplo, até sou, tá? Mas faço tudo, mas tenho minhas divergências também, não tem problema. Aqui a questão é estimular senso crítico, tá? Não adianta você virar vegano se você não gosta de vegetais, por exemplo, ou se você acaba consumindo muito mais embalagens, e isso é contra as suas éticas aí psicológicas, não sei como é que eu falo isso. Então, às vezes não faz sentido você virar ou não virar uma coisa só porque todo mundo está te dizendo que você tem que fazer. Às vezes, beleza, eu não como carne, não gosto. É uma questão também de paladar, além de toda essa questão, não gosto de nada. E às vezes é melhor você consumir a carne, com consciência, lógico, né? Mas uma carne certificada, uma carne, enfim, com selos ambientais, com outras questões aí, do que você entrar aí no outro lado de querer fazer certo ou de, não, agora tenho que comer vegetais porque impactam menos, mas aí você, sei lá, consome a tâmara da Arábia, sacou? Que vem lá eu ia falar um palavrão aqui, vem lá da casa do chapéu. Aí, assim, não é que você não possa, mas perde o propósito, entendeu? Aí você não está refletindo, você não está querendo mudar hábitos, você está seguindo no automático de qualquer forma. E não adianta, a gente já viu que não adianta seguir dessa forma aí, que não está levando a gente a muitos lugares, na verdade, né? A gente já está acostumado a viver no automático desde sempre, né? A gente está começando a abrir os olhos aí há pouco tempo, porque não tem jeito. É aquela coisa que a porrada está vindo, né? Não quer aprender pelo amor, vai ser pela dor. Então, por exemplo, que a última coisa, porque já está acabando o tempo, eu aqui estou falando. Falei que eu ia deixar todo mundo falar, não estou deixando ninguém falar, desculpa. Pode todo mundo mandar áudio para mim aí para contar as coisas que iam falar. Minha família é do Rio Grande do Sul, metade, né? E eles estão achando maravilhoso que está nevando em Gramado. Eu estou preocupadíssima. Eu não estou achando nada legal nevar em Gramado, mas todo mundo está achando maravilhoso. Aqui em Salvador está fazendo... Tem dias que fizeram, tipo, 17 graus, 18 graus, 19 graus. Sensação térmica, tá? A medida do grau aí tá, tipo, 21, 22. Tá insuportável de frio, tá horrível. Eu não tô achando legal. Eu tô pensando aqui, rapaz, deu ruim. Vamos ver o que vamos fazer aí. Se alguém quiser falar, gente, me calei aqui. Últimos 3, 4 minutos aí. Eu acho que vamos fazer um minuto de silêncio, então, pela minha apresentação aqui, porque um bom baianês. Ô, Flavinha, Barril. vou só comentar uma coisa aqui nessa toada aí de ensinar sustentabilidade. Eu ouvi de um amigo meu, na real, porque eu já queria, assim, já queria falar de economia circular, e ele disse, Júlia, tem gente que ainda precisa falar de reciclagem, saca? E é isso, mano, às vezes o bagulho é tão complexo, e isso é muito difícil para nós, né? Quando a gente descobre a complexidade, entende ela, é meio que não faz sentido falar das outras coisas, né? É surreal. Mas como... Peraí, tem uma aula de violão junto, tá? Mas, enfim, o rolê é que a merda é que a gente tem muita pressa para resolver essa treta, mas, ao mesmo tempo, as pessoas têm o seu próprio tempo, né? E é bem isso que tu disse, assim, mano, não conseguiu o sabão da cabeça? Vai para qualquer outra coisa, sabe? Escolhe outra coisa, vai fazer compostagem em casa, vai comprar uma planta, sei lá, adotar um cachorro, não sei se tu quer. Enfim, isso é muito complexo. Muito, muito.
Mas eu tenho fé na educação, cara. Não tem quem me diga que educação não muda o mundo. Você pode me dizer o que você quiser, mas eu sou 100%. Uma coisa que fez eu mudar completamente minha visão de mundo foi quando a gente teve um trabalho com uma empresa na faculdade. E o que acontece? O design, ele é utilizado no mercado não para te dar o necessário, o que você precisa, mas instigar você a comprar, consumir. E o meu horror do problema é porque, assim, a gente já tinha discutido em sala de aula sobre essa questão justamente do plástico e como a gente usa ele uma vez, sendo que ele pode durar até, tipo, de 100 a 400 e poucos anos, tipo, a matéria, né? Então, a gente faz esse ciclo descartável. Mas o triste mesmo é a questão da obsolescência programada, por causa que no projeto, né, tipo assim, eu ia trabalhar para um público-alvo de baixa renda, né, e daí eu ia fazer, tipo, a ideia funciona assim no mercado, infelizmente funciona assim, é um produto que dura em média 2 anos, para a pessoa comprar, depois descartar e depois comprar um novo. Problemas, primeiro, você está utilizando matéria-prima demais, é descartado, enfim. Mas o que me mais chocou é porque, assim, pesquisando alguns produtos, eu vi que existem lojas que fazem o tal produto, né, em até 24 vezes, sem juros. Isso significa que há um público, tipo assim, são pessoas que não têm como ficar dando dinheiro toda hora, todo ano, para consumir algo que é necessário, tipo, era um forno, no caso. Então, tipo assim, você faz um produto para uma pessoa que você sabe que ela não vai ter dinheiro para poder consumir outra coisa, então ela está deixando de comprar algo para ter aquilo, sendo que você tem a noção que daqui 2 anos essa pessoa vai ter que comprar de novo. Um novo porque ela foi obrigada a descartar, não porque o produto era ruim, mas porque a empresa desenhou ele para durar 2 anos. Então, tipo, isso me pegou muito forte, por causa que tu mexe, assim, com um lado onde as pessoas meio que não percebem, que é justamente essa questão já sabe, mas justamente essa questão do poder de compra e de vivência, no caso das pessoas que estão consumindo esses produtos, no caso. É isso. Bom, gente, eu queria agradecer mais uma vez a Flávia por ter conversado com a gente, por ter trazido sua experiência. Eu acho que é muito bom escutar vocês de um outro lugar, escutar as experiências, os desafios, né, as considerações, mesmo que mude semana que vem, eu acho que está tudo bem, né? Acho que mas é muito legal acompanhar todo esse movimento e essa caminhada de vocês. Assim, eu também fico aqui me segurando para não abrir a boca, porque senão a gente não sai. Quero escutar mais vocês. Então, Flavinha a outra Flávia já está lá na sala principal. Já vamos ter já mais outras 2